Nesse vídeo eu vou responder uma questão levantada por um telespectador do canal, o senhor Felipe Castro, que fez uma pergunta sobre a citação. Ele recentemente foi citado num processo e queria saber o que acontece com o que ele já vinha fazendo no tocante à pensão alimentícia que ele já vinha fornecendo. Veja, a situação é o seguinte: você moralmente dá os alimentos a seu filho porque sabe que é seu filho e ele precisa de alimento. Então é uma obrigação moral. Todos os pais sabem que os filhos precisam de alimentos para sobreviver. Quando ocorre a citação, a obrigação passa a ser legal. O que isso quer dizer? A partir daquele momento já surge a obrigação legal de dar alimentos. Ou seja, se você não pagar, você vai sofrer as implicações da lei. O que acontece com aqueles alimentos que já foram dados, fornecidos anteriormente? Eles servem para alguma coisa? Sim e não. Por que sim? Porque serve para a análise do juiz, ao analisar aquela frequência, o tanto que você dava de alimentos para aquela criança, ele vai se basear mais ou menos para saber o quanto você poderia dar de alimentos para o seu filho. Por outro lado, de acordo com o tempo que você passou fornecendo esses alimentos ao seu filho, o juiz vai poder analisar também qual era a necessidade dele. Digamos que você passou 2 anos dando R$300. Então, se ele passou 2 anos recebendo R$300, a mãe nunca reclamou e com o passar do tempo, em determinado, vamos dizer, completou 2 anos, ela resolveu ingressar na justiça para solicitar os alimentos, que eles fossem fixados. Então, aquele alimento lá atrás não serve processualmente para que você diga vai ser R$200 ou R$300, mas serve para o juiz tomar por base caso seja levado em consideração no processo. Se ninguém mencionar que já vinha fornecendo os alimentos espontaneamente, o juiz, se você não fala, o juiz não sabe, o juiz tem que julgar o que está no processo. Eu aconselho a mencionar para o juiz já ter por base de mais ou menos quanto é a capacidade do pai de fornecer, do pai ou da mãe, depende de quem fornece os alimentos. Então, juridicamente, se você, antes da citação, deixou de dar algum mês, você não pode ser cobrado. Mas a partir da citação, com um detalhe, se na citação já ocorrer o arbitramento de alimentos, a obrigação nasce ali. Mas ocorre alguns casos em que a parte não pede a fixação dos alimentos provisórios e deixa para discutir só no final, na sentença, o valor definitivo dos alimentos. Então, se não tem um pedido de tutela antecipada para fixar os alimentos provisoriamente, então vai discutir no final. Então, se você não pede, o juiz não dá. Mas se você pede, o juiz dá. E a questão do fornecimento de alimentos antes da citação, ele vai servir para que o juiz analise o que a gente chama no direito civil da análise do binômio necessidade-possibilidade. O juiz vai pesar o quanto você tinha capacidade de dar, ele já tem um parâmetro ali, e quanto a criança tinha de necessidade para receber os de alimentos. Isso não é uma regra fixa, Vale ressaltar que você pode ocorrer durante esse período os alimentos eram insuficientes ou o contrário, eram a mais. E isso vai depender da circunstância do caso concreto. Eu estou falando de uma maneira genérica para que vocês possam compreender como é feita a análise dos elementos que envolvem a ação. Então, de acordo com a análise do caso concreto, o juiz vai ter por base o que já vinha sendo fornecido e verificar se aquilo é suficiente ou não para a necessidade do filho. Então, a possibilidade de a necessidade do outro é que vai determinar a fixação no final.
E isso não quer dizer que, por exemplo, se dava R$300, o pai tinha a capacidade de dar 600 e a criança tinha necessidade de muito mais. Então, esses alimentos, provavelmente, né, de acordo com o caso concreto, o juiz facilmente iria majorar os alimentos. Não ficaria em 300. Majorar entre aspas, né, porque ele só pode majorar quando uma vez já foi fixado. Então, nesse caso, ele fixaria provavelmente em R$600, que era de acordo com a possibilidade do pai, sabendo-se que aqueles R$600 ainda seria insuficiente. Lembrando a todos vocês que eu estou falando de uma maneira genérica, não estou me baseando no caso concreto, né, é só respondendo a pergunta do telespectador, que quis saber o que acontece com os alimentos antes da citação. Como envolve um tema que aparentemente, né, passa despercebido, porque na maioria das vezes o motivo de entrar com a ação de alimentos é porque o pai não estava dando alimentos. Geralmente, isso na prática a gente vê muito isso. Dificilmente ocorre o contrário, o pai está dando alimentos e mesmo assim a mãe resolve pleitear na justiça a fixação. Então, para que fique claro, esses alimentos fornecidos de forma espontânea, eles não têm o caráter de obrigação legal, né, mas simplesmente moral. Porém, em caso de um ajuizamento de uma ação judicial, ele vai servir como um parâmetro para que o juiz analise a possibilidade do pai e a necessidade da criança. Mais perguntas deixem aí nos comentários e até a próxima.